Um bom dia, uma linda quarta-feira para você. E observe que esta semana nós começamos focados na EBD e também focados no perdão. O perdão é algo que muitas vezes cria barreiras contra a nossa vida espiritual, contra Deus, contra o nosso próximo. E o grande Jacó, o patriarca Jacó, deixou esse exemplo para nós. E Paulo escreveu aos Colossenses, na leitura diária de hoje, perdoando uns aos outros. E o texto diz, suportando-vos. Primeiro você tem que suportar, né? Uns aos outros e perdoando-vos. Às vezes a gente suporta, mas não perdoa. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro para nós. Quando falamos de perdão, falamos em dois sentidos. Primeiro, no que tange a nossa relação com Deus e no que toca a nossa relação com o nosso próximo. Afinal de contas, a cruz de Cristo nos trouxe o quê? Restauração completa. Só não é completa na vida de quem não procura. Por quê? Se a gente olhar bem claro para as coisas de Deus, a gente verifica que verticalmente e horizontalmente. Porque verticalmente nos referimos à nossa relação com Deus, que é restaurada por meio de Cristo. E horizontalmente é a nossa relação com o nosso próximo, tá? Queremos dizer saúde para nossas relações com as outras pessoas. Às vezes a gente se relaciona com nossos irmãos na casa do Senhor e às vezes até fora da casa do Senhor, mas a nossa relação não é saudável, porque tem muitas vezes resquício de amargura. Uma coisa que está intimamente ligada à outra. A nossa relação com Deus, esta afeta o nosso relacionamento com o próximo e vice-versa. O verdadeiro perdão, meus queridos, não nasceu no coração do homem, absolutamente não. O homem não é tão bom assim. O verdadeiro perdão é um ato que tem em Deus o primeiro praticante e que deve ser no poder do Espírito Santo, praticado por todos aqueles que temem a Deus. Por quê? Se não há temor, não há perdão. A prática do perdão faz com que nos tornemos mais parecidos com Deus, que se dispõe a perdoar aqueles que lhe ofenderam. Deus nos perdoou, ou perdoou a humanidade que foi uma ofensa contra ele. E se nós lembrarmos de que Deus, que tem poder de nos julgar, isso é bom, a gente não pode esquecer, e condenar por nossos pecados, ante o nosso arrependimento, pode nos perdoar. Por esta razão, somos exortados a fazer o mesmo para com nossos ofensores. Como diz a oração, né, que já estudamos essa semana, a oração modelo, né? O perdão para com nossos inimigos não é uma opção. Eu vou perdoar porque não é aquele perdão social, não, da televisão, não. Mas é um mandamento. O perdão que devemos conceder deve ser direcionado não só aos nossos desafetos, mas igualmente aos nossos irmãos. Nossa família precisa, muitas vezes, ou todas as vezes, perdão. A convivência em família tem a capacidade de nos mostrar o que há de melhor e o que é mais difícil. Nós conhecemos uns aos outros, aqueles que são mais maleáveis, que perdoam aqueles que são rancorosos, e de ser aceito entre os familiares. E o mesmo, eventualmente, se dá entre aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que o Evangelho transforma. São alcançados, o Evangelho vai lá e faz aquela lavagem. E Paulo teve de lidar na igreja coríntia com irmãos que levavam outros aos tribunais por desavenças. E quantas vezes nós vimos na internet, nas redes sociais, alguém dizendo, olha, se você foi espancado pelo seu esposo, ou vice-versa, se o filho foi assim e tal, leva as autoridades, não esconda. Eles estão certos,
Por que estão certos? Porque a igreja que eu digo denominacionalmente, tem perdido a sua essência na sua realidade. Tem muito padrinhos e muito afilhados. Tem muita gente protegidos e muitos desprotegidos. E a igreja de Corinto passou por isso o povo corriam para os tribunais, sabendo que os tribunais também são passionais. Sem que a igreja se posicionasse no sentido de exercer o juízo entre aqueles que tinham pendência entre si, eles foram procurar. Eles foram lá. Porque a igreja não tomou uma posição de aconselhamento e de fazer que as guerrilhas se acabassem. Mas a igreja de Cristo, os filhos de Deus, não estão sozinhos no que tangem ao perdão. O Espírito Santo nos auxilia nessa tão difícil tarefa de subjugar a nossa vontade de justiça própria, para que Deus trate com quem nos ofendeu. Nós queremos, e muitas vezes nós dizemos, Senhor, pesa a mão. Não é assim. Porque Deus não nos tratou segundo as nossas ofensas, segundo os nossos pecados. Então, quer viver? O perdão é o antídoto contra a morte. Perdoe. Já falava e escreveu o pastor Brian, né? Ele disse, ame, perdoe e viva. Perdão é vida. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Estamos chegando quase a 900, falta ainda mais 100 inscritos para a gente sortear a Bíblia de Estudo Pentecostal Global, a mais atual. E eu farei isso com muito amor e com muito carinho. Conto com você na próxima palestra, na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, para a glória de Deus. Vem comigo. Sala do banquete, focados na EBD.